convite da CPEF e da CNAPEF para estar presente e por esta iniciativa. Em segundo lugar, não sou deputado, apenas venho representar o grupo parlamentar dos Verdes, por isso não tenho esta vontade para falar e tenho que me socorrer das minhas cábulas. Sou professor de Educação Física, politicamente sou apenas líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal de Mafra. Permitam-me que inicie com algumas citações da Organização Mundial de Saúde, da Unesco e da própria Constituição da República. A educação física é o meio mais eficaz de proporcionar a todas as crianças e jovens as habilidades, as atitudes, os valores, os conhecimentos e a compreensão para a participação ao longo da vida em sociedade. Todo o ser humano tem o direito fundamental de acesso à educação física e do desporto, que são essenciais para o pleno desenvolvimento da sua personalidade. A liberdade de desenvolver faculdades físicas, intelectuais e morais através da educação física e do desporto deve ser garantida tanto no sistema educacional como noutros aspectos da vida social. A própria Constituição Portuguesa, no artigo 79, refere que todos têm direito à cultura física e ao desporto. Hoje em dia, mais uma vez, milhares de alunos não tiveram aulas de educação física no primeiro ciclo. Como o colega disse, há muitos anos que assim é. Mais à frente já vou apresentar as propostas mais objetivas que os Verdes defendem para esta área e para este consenso, não, desconsenso que é da aula de educação física no primeiro ciclo. Não posso falar também antes do ano de 2012 e depois de 2012 e do ataque que foi feito ao desporto, à educação física, mas sobretudo aos jovens e às crianças do nosso país. Os mais prejudicados não foram os professores de educação física, não foram as escolas, foram os nossos filhos, as crianças e os jovens. Estes, sim, sofreram imenso com este ataque e vão continuar a sofrer. Das 4 grandes alterações que o Decreto 139 de 2012, de 5 de julho, veio, uma que não foi referida, foi a integração da educação física na área das expressões e tecnologias. Não faz grande sentido, a não ser, e permitem a ironia, os colegas de educação física debaterem com os colegas das TICs como é que os miúdos devem jogar PlayStation, como é que devem fazer as suas aulas de educação física. Em relação à redução da carga horária do terceiro ciclo, menos de 35 minutos, evidentemente os Verdes defendem a revogação deste decreto-lei. Em algumas escolas, e neste caso as escolas STEM, consideramos que deve haver autonomia para os blocos não serem de 50 mais 50, não serem de 90 mais 45, mas repartidos em 3 vezes, no mínimo 3 vezes 45. As escolas têm uma população escolar muito particular, com grande falta de atenção a nível de comportamento e não conseguem aulas muito prolongadas, quer na educação física, quer em qualquer outra área curricular. Em relação à classificação atribuída no secundário e no ensino superior, a média para acesso ao ensino superior, uma grande injustiça em relação, obviamente, à educação física, ao desporto, que pode ser ultrapassado se tanto há necessidade de elevar as médias, de elevar as notas de acesso ao ensino superior, dar a possibilidade aos alunos, aos estudantes, de eliminarem uma classificação de qualquer disciplina que não conte para a média. Ficará a possibilidade, igualmente, de a média não baixar devido a uma disciplina, mas não particularmente à disciplina de educação física. Só referir que, desde o ano de 2012, mais de 20% das escolas reduziram as horas de educação física nas aulas e, no secundário, cerca de 25% das escolas deste país também reduziram as aulas de educação física. Agora, mais propostas concretas em relação ao primeiro ciclo. Em primeiro lugar, retirar do professor titular de turma do primeiro ciclo a área da expressão físico-motora, para dar a possibilidade, tanto que gosta do nosso ministro, de dar mais esse tempo a português e a matemática. Retirar a expressão física-motora do professor titular de turma
e terminar com a área curricular, as AECs, que não faz sentido falar em atividade extracurricular, falar em enriquecimento curricular, quando esse currículo não existe no primeiro ciclo, não é? Existe só no papel, como foi referido. O professor de Educação Física da escola sede ficará com a Educação Física do primeiro ciclo. No desporto escolar, também a obrigação de todas as escolas do primeiro ciclo, até 50 alunos, no mínimo terem uma modalidade de desporto escolar obrigatório. São raríssimas as escolas do primeiro ciclo em que os alunos praticam desporto escolar, excetuando alguns projetos nas carreiras, girabola, etc. Muito dificilmente os alunos participam no desporto escolar. E na corrida, no corta-mata, aí sim haverá uma participação mais massiva dos alunos do primeiro ciclo. Como estava a dizer, a oferta obrigatória de uma modalidade de desporto escolar para todas as escolas do primeiro ciclo com até 50 alunos, no mínimo 2 modalidades para escolas com mais de 50 alunos. Outra obrigação, entre aspas, que todos os professores de Educação Física que tenham componente letiva atribuída tenham também, no mínimo, um grupo, equipa do desporto escolar. Acontece ainda em muitas, houve uma medida boa nestes últimos anos, que foi a obrigação de todas as escolas terem desporto escolar, coisa que nem sempre acontecia, mas acho que nós podemos ir mais longe, que todos os professores de Educação Física que tenham componente letiva terem, no mínimo, uma modalidade do desporto escolar. Muitos poderão dizer que isto não é viável, que o orçamento não permite, que é necessário um grande investimento, mas, como já foi dito, temos a contrapartida. A nível de saúde, a nível de desempenho académico e a nível de inclusão, são todos problemas que poderão ser, não direi deixarão de existir, mas poderão ser muito menores. Doenças como obesidade, câncer cerebral, diabetes, são grandes investimentos a nível de saúde que o Estado tem de fazer. Porquê? Porque muitos adultos são sedentários. Um jovem que pratique desporto, uma criança que seja habituada, que ganhe o hábito de praticar desporto, quase de certeza vai ser um adulto que vai praticar desporto. Logo, a nível de saúde, irá ter com certeza menos problemas. Logo, esse investimento público, esse investimento que se poderá fazer hoje a nível do desporto, a nível da educação física, a nível do desporto escolar, terá os seus benefícios mais tarde a nível de saúde. A nível de desempenho académico, também está provado que as aulas de educação físicas regulares, a atividade física regular promove um melhor controle cognitivo e acelera o processo cognitivo dos nossos jovens. E depois a inclusão. Um aluno que pratique desporto, um jovem que pratique desporto, estará menos sujeito às toxicodependências modernas. E quando falo de toxicodependências modernas, falo das horas, dos dias, das noites que os nossos jovens, as nossas crianças passam em frente a uma TV, em frente a um computador, nos jogos online, nas Playstations, das redes sociais, tudo isso. São as novas toxicodependências que estamos a sujeitar aos nossos jovens. Agora que dá dicas de conversa. Relativamente à educação física-motora, à educação física do primeiro ciclo, quanto a nós, meteorologistas, é muito simples de resolver. Primeiro, retirar a educação física do primeiro ciclo ao professor titular de turma. Segundo, acabar com as AECs de desporto de educação física no primeiro ciclo. Ser um professor do segundo ciclo, ou terceiro, mas no segundo ciclo a formação mais pertinente para o primeiro ciclo, um professor de educação física da sede do agrupamento, a lecionar educação física no primeiro ciclo, as AECs substituídas efetivamente pelo desporto escolar. E porquê substituídas pelo desporto escolar? Porque as AECs são voluntárias, a inscrição é voluntária. O que é que acontece no primeiro ciclo? Os alunos que mais precisam de educação física, de prática desportiva, não se inscrevem nas AECs. Miúdos com obesidade, miúdos com excesso de peso, com dificuldades de motricidade, acabam por não se inscrever.
Outra característica que as AECs, e quem está no terreno e que é conhecedor e sabe que são as aulas de educação física, a disciplina de educação física a partir do segundo ciclo, antes e depois das AECs, o que acontece é que os alunos chegam às aulas de educação física no quinto ano e pensam que é mais uma atividade lúdica, não é uma disciplina, ou seja, é o prolongamento das AECs. Os casos de indisciplina nas aulas de educação física no quinto ano são muito maiores porque os alunos não veem isso como mais uma disciplina. Porque no primeiro ciclo eles não veem na AEC de educação física como uma disciplina, mas sim como vamos brincar um bocadinho, vamos fazer jogos. E quando chegam ao quinto ano é isso que acontece. A disciplina tem aumentado. Um exemplo muito rápido, as primeiras aulas de educação física, os alunos do quinto ano entram no pavilhão, nas escolas que felizmente têm, e é correr, é brincar, porque acham que é isso que vão fazer. Não veem a disciplina de educação física como efetivamente uma disciplina, mas sim o prolongamento das AECs. Desporto escolar, também objetivamente, todas, e isto há pouco que eu referi, foi a única medida positiva destes últimos governos, foi a obrigação de todas as escolas terem desporto escolar, isto não quer dizer que tivesse havido um aumento de modalidades e de praticantes do desporto escolar, pelo contrário. Porque, como há pouco foi dito, do ano anterior para este ano houve um aumento de 18 professores que vão conseguir um horário com o desporto escolar. Houve a redução da carga horária do desporto escolar, antigamente eram 4 tempos, agora são 3. Houve várias imposições que, por exemplo, não é permitido inscrever novos grupos e equipas do desporto escolar, e mesmo para alterar um grupo e equipa é muito complicado. Isto no último triano ou quadriano, se houver, que saiu sobre o desporto escolar. Outra questão das AECs que são dadas, entre aspas, por professores, alguns sem formação, e a única possibilidade que existe de um professor do quadro ir dar aula de educação física é quando estão no chamado horário zero. Aí sim já é permitido que o professor, vá completar o seu horário no primeiro ciclo e seja efetivamente um professor de educação física a dar AECs. Exato, relativamente ao desporto escolar, tudo bem? A obrigatoriedade de todas as escolas até 50 alunos terem no mínimo possam escolher uma modalidade do desporto escolar, escolas com mais de 50 alunos, no mínimo 2 modalidades. Todos os professores de educação física com componente letiva atribuída, a obrigação de ter um grupo e equipa do desporto escolar. Obrigado. Muito bem. Em primeiro lugar, dizer ainda bem que o Governo é conhecedor da situação do terreno e que sabe da redução da carga horária e das escolas que reduziram efetivamente a carga horária de educação física, cerca para números redondos, 35 minutos por segundo ciclo, 25, 30 minutos no terceiro ciclo, cerca de 150 horas mês, cerca de 500, 700 horas anuais, coisa pouca para um aluno que passa o dia frente ao computador e frente à televisão. Em relação às questões e tecnologias, como eu disse há pouco, acho que faz todo o sentido, e tenho que ironizar, não há outra forma, para os professores de EVT, ET e TICs planificarem conjuntamente as aulas. Os de EVT e ET fazem os desenhos dos campos para os alunos aprenderem, e os TICs ensinam as regras no PlayStation. Acho que faz todo o sentido. Só me permite ironizar, não há outra. À pergunta do porquê, nós fizemos várias vezes ao Governo e ele nunca respondeu. Permita-me não entrar na questão do lobby. Claro. O resultado muito fácil de entrarmos nesta conversa é ajudar o Governo a fazer aquilo que tem feito ao longo destes 4 anos, que é dividir as diversas classes. Colocar professores uns contra os outros, os contratados com os do quadro, os professores de matemática e os de português contra todos os outros. Eu acho que isso não ajuda em absolutamente nada para nós, de facto, percebermos o que é que está em causa. Estão em causa 2 aspectos fundamentais. Um primeiro, uma visão preconceituosa do currículo que existe no que toca à educação física, mas não só.
no que toca à visão integral do desenvolvimento do ser humano e às competências que cada uma de nós devemos ter e à ponderação do valor de cada uma dessas competências. Isso é preconceito puro deste Governo e é preconceito puro deste Ministro da Educação. Há uma outra vertente que cai sobre a educação física, mas é transversal a toda a educação, que é a questão do investimento, ou da falta de investimento, ou dos cortes na educação. E aqui há deliberadamente, pelas mais diversas propostas, mas há deliberadamente uma tentativa de reduzir o número de professores, mais do que reduzir agora nesta fase final de desvalorizar o salário dos professores. E o Governo disse várias vezes que os novos professores ganham muito menos que os professores mais antigos, como quem diz, então nós temos interesse em criar mais esta clivagem entre eles para, no limite, conseguirmos meter professores com salários muito mais baixos. Nunca se procuraram valorizar direitos tendo uma bitola para subir todos para a mesma bitola. É ao contrário, é sempre baixar, como se disse, e é essa a lógica da divisão. Porque quando se procura criar uma clivagem entre profissionais, é para perderem todos. Não é para garantir que os de baixo vão ajudar também a que os de cima sejam calcados. E calcando todos ao mesmo tempo. E esta é a parte que eu creio que é a parte degradante de quem devia ter nos profissionais da educação uma valorização de algo fundamental para qualquer país. E não ver aqui um alvo bater exatamente por esta agenda puramente, por um lado, preconceituosa, por outro lado, puramente contabilística de degradação da condição da escola. Não coloco isto em relação à avaliação, percebi que não quer falar nos lobbies, percebo perfeitamente. Sobre a questão da avaliação, diretamente, nós, com a revogação do 139 de 2012, repomos o que estava anteriormente. Para nós, eu devo dizer que não conheço ninguém que tivesse alguma vez anulado a disciplina de Educação Física. Conheço várias pessoas que anularam de Física, de Matemática, até de Português. Nunca ninguém anulou a de Educação Física por causa da questão das médias. Acho estranho isso. Mas é uma discussão, é mais uma vez uma tentativa de ter uma discussão à margem do essencial. O essencial é, nós temos competências que devem ser avaliadas como um todo de um aluno e de uma aluna, sim ou não. Nessas competências deve estar as suas capacidades motoras e de prática desportiva, sim ou não? Do nosso ponto de vista, sim. Porque a escola serve para avaliar, para criar e para depois avaliar as competências gerais do cidadão quando chega a determinada fase do seu desenvolvimento. Eu queria, dado que respondi à pergunta, creio que inequivocamente, queria deixar aqui uma à parte para também ficar completamente clara a posição do Bloco de Esquerda sobre a questão da avaliação no geral. Não sobre a da Educação Física, mas no geral. Nós distanciamos-nos desta posição do Governo, que tem também na avaliação dos alunos uma visão ultrapassada do que é o desenvolvimento escolar e do que deveria ser a criação de cidadãos plenos. Porque é a perspectiva de que a avaliação contínua deve ser desmerecida face à avaliação em exame. E isso nós não acompanhamos. E por isso, não confundir também, quando nós dizemos que queremos colocar a Educação Física como uma disciplina avaliada como as outras, que nós legitimamos esta avaliação que o Governo tem nas outras disciplinas. Nós não aceitamos, somos contra ela e vamos bater-nos com todas as nossas forças para que os alunos saiam fora desta teia que está absolutamente ultrapassada e que, em vez de nos fazer progredir, como deveria fazer a escola pública, nos faz regredir e, por isso, mergulhar numa escola que é do passado e que no passado deveria ficar. Eu peço desculpa, queria agradecer aos organizadores, ao moderador e aos colegas do painel. Eu vou ter mesmo que sair, porque estava previsto que isto terminasse à 1h e os dias são feitos com uma agenda muito preenchida. Eu tenho outras responsabilidades, sou líder parlamentar e isso ainda me obriga a maior cumprimento de horários. Não me interpretem como falta de respeito ter que me ausentar, nem os restantes membros do painel, nem cada um e cada um de vocês. A nossa presença aqui foi por enorme respeito a um debate democrático, mas também aos profissionais e às profissionais que fazem a escola pública e que tão desvalorizado tem sido por este governo, de forma tão pequenina quer criar uma educação que não está à altura do que o país merece e do que o país pode fornecer às nossas gerações futuras. Muito obrigado. Bom, agradecendo a presença, a colaboração e todos os contributos que o Pedro nos deu, desejando um resto de dia profícuo.
Continuamos deixando a questão, portanto, ao Eduardo, sentindo também que na posição que já teve também sobre a revogação do decreto, encerra no essencial, aí deixava só a ideia de se presente as razões que possam ter estado na base da decisão. Exato. Isto é aquele tipo de perguntas que nunca ninguém do Governo soube responder. Ou seja, porque é que a classificação atribuída à disciplina de Educação Física deixa de contar para a média do secundário e para o acesso ao ensino superior. A única razão, como já foi referido, que o Ministro disse foi o constrangimento das notas, que não é válida, não faz sentido. Aquela possibilidade que os governos não defendem, mas, em último caso, que seja os alunos eliminarem uma disciplina de livre escolha, aquela que efetivamente tiverem pior resultado para não serem prejudicados, é uma solução válida. Nossa opinião, o único motivo efetivo, e até pedia que a representante do PSD nos explicasse, como se fôssemos todos, como aquele anúncio da TV, como se fôssemos todos muito burrinhos, nos explicasse o porquê da avaliação da educação física deixar de contar. A única razão lógica e válida que eu encontro é mesmo só o menosprezar, desvalorizar, haver um preconceito contra a atividade física e contra a educação física. Obrigado. Agora entendo.